Foi apresentado aqui na Delegacia da Mulher de Caruaru o Leonardo João da Silva, que na segunda-feira da semana passada matou a companheira, a Jaqueline Maria de Souza, crime que aconteceu dentro da casa do casal, no loteamento José Belmiro, lá no distrito de Cachoeira Seca, zona rural aqui de Caruaru. Estou aqui com a doutora Érica Feitosa, né, delegada-chefe aqui da Delegacia da Mulher. Doutora, ele foi apresentado pelo seu advogado aqui na sua delegacia. No entanto, já existia contra ele um mandado de prisão e ele acabou ficando preso, delegada? Boa tarde. Isso. Graças ao efetivo trabalho, né, da Delegacia de Homicídios, do qual já fiz parte, rapidamente conseguiram, né, diligenciar e conseguir esse mandado de prisão dele. E quando foi na sexta-feira, foi cumprido aqui na Delegacia da Mulher, local em que ele se apresentou, né, com o advogado, e foi possível realizar seu interrogatório, né, e aí ele já está no presídio. Ô, doutora, e ele diz o quê? Ele chegou a ligar para o sogro, né, informando que teria tido uma briga com ela, que ela teria tentado o esfaquear, que ele teria tomado a faca dela e a ferido. Quando o pai foi lá para verificar o que tinha acontecido, se deparou com a filha morta e ele tinha fugido. Ele disse como tudo aconteceu? Ele disse uma parte, né, outras ele preferiu ficar em silêncio, mas em suma ele disse que passaram um dia ingerindo bebidas alcoólicas e quando chegaram em casa, por motivos de ciúme, começaram uma discussão. E nessa discussão ele narra realmente que ela teria pego essa faca e aí ele teria tirado dela e a esfaqueado. Mas isso daí é uma tese, né, que geralmente é construída pela defesa, né, em contextos dessa forma, mas se eu não me engano, eu acredito que a vítima estava com 12, 13 ou 15, 17 lesões, né, mas era mais ou menos nisso, mais de 10 lesões de arma branca, o que é um tanto estranho, né, para uma defesa, de alegar uma legítima defesa num contexto desse. E após isso, né, ele disse que realmente entrou em contato com o pessoal da família da vítima e disse realmente que tinha matado. Quando é questionado onde é que ele esteve durante esse período, antes do cumprimento do mandado, ele só disse que ficou por perto e na sexta-feira ele veio aqui. O doutora, ele, né, fugiu na segunda-feira pela manhã, foi visto lá na beira da pista, pegando um transporte de lotação e fugiu sentido Toritama. Mas lá pairava uma dúvida, se o crime teria ocorrido na noite do sábado, no domingo durante o dia ou na noite do domingo, e só na segunda-feira ela entrou em contato com a família dela. Isso é claro, pelo menos uma coisa a gente acompanhou. O corpo foi periciado no IML aqui de Caruaru, ou seja, não estava putrefeito. Isso. E o que ele fala é que no sábado teria ocorrido essa bebedeira e a discussão teria ocorrido nessa noite, no sábado, né? Mas é isso, é a versão dele, né? Infelizmente não temos a versão da vítima, mas foi isso que foi informado aqui na esfera policial. Mas ele disse quando a matou? Na noite do sábado ainda? Isso, teria sido nesse momento dessa discussão, teria sido na noite do sábado. Mas aí ele ficou em casa durante toda a noite do sábado, passou o dia em casa no domingo, inclusive pernoitou no domingo, só comunicando à família na manhã da segunda-feira? Então, a gente quando entra na questão, como ocorreu, o que foi feito depois, aí ele se mantém em silêncio. E o que ele deu detalhes foi isso, do motivo de ter acontecido a discussão, né? Diz que a vítima inicialmente teria pego uma faca primeiro e depois ele fala que esse lapso temporal fica um pouco controverso e depois ele fala que já teria entrado em contato com a família da vítima para noticiar. Foi isso que foi falado. Nós ouvimos um primo da vítima que nos afirmou que a Jaqueline e o Leonardo, eles viviam um relacionamento que era abusivo, né? Um relacionamento de muitas brigas e tal. E aí questionado se ela já teria procurado a Delegacia da Mulher para registrar algum boletim de ocorrência, ele dizia que pelo menos não tinha conhecimento. Não foi procurado. A gente tem esse cuidado de pesquisar, de analisar quando ocorre, infelizmente, um crime de feminicídio. Se a vítima já passou pela rede, a rede que eu falo,
tanto acompanhamento pela Secretaria da Mulher, como Patrulha Maria da Penha, com pedido de protetiva, como ingresso aqui na delegacia por meio de boletins de ocorrência ou alguma denúncia anônima, nada disso tem acontecido. E o que é muito triste, porque a gente tomou conhecimento que todo mundo da família tinha conhecimento desse relacionamento, que era um relacionamento que parece que no ano passado também houve agressões físicas, ou seja, que botaram panos quentes, né, e não foi para frente, e essa vítima, ela voltava a viver com esse agressor, o que infelizmente, né, escalonou e acabou culminando no crime de feminicídio. Mas é aquilo que eu sempre bato na tecla, de que quando se tem notícia de algum crime, de alguma violência doméstica, não pode ficar impune ou deixar que o casal resolva. Porque quando a vítima está numa situação de um relacionamento abusivo, ela tem dificuldade de sair desse relacionamento. Então precisa de um aparato externo para conseguir ter forças, se fortalecer e sair desse tipo de relacionamento. Infelizmente, nesse caso, não deu tempo. Infelizmente, Jaqueline foi uma vítima que a gente não tinha conhecimento. E é esse meu apelo, para que sempre que se tenha notícias, denuncie, por meio de denúncias anônimas, enviar aqui para o WhatsApp da delegacia, ou então contactar a Polícia Militar, de forma que qualquer órgão, né, que compõe a rede, eles possam fazer frente e retirá-la desse relacionamento. Aquele ditado antigo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Nada disso, isso é antiquado, tem que se meter mesmo, tem que denunciar, independentemente se é vizinha, se é parente. Isso, até porque foi com base nesse ditado que muitos feminicídios ocorreram, né? Os homens tinham a certeza de que ninguém ia se intrometer e as mulheres ficavam à míngua em uma situação extremamente vulnerável. Hoje a gente está conseguindo melhorar e mudar um pouco esse cenário, mas ainda temos muito que caminhar e necessitamos que a população nos informe, né, para que a gente consiga exercer nosso papel de polícia, nosso papel de Estado e intervir em situações como essa. Porque se ficar deixando que eles mesmos se resolvam numa situação em que não há uma igualdade, vez que a mulher é vítima de violência, então, assim, infelizmente, a violência pode escalonar e acabar em feminicídio. Então, vamos evitar e todos nós sermos vetores para impedir que isso aconteça. Ok, obrigado então, doutora Érica Feitosa, né, delegada da mulher aqui de Caruaru. Pelo menos o assassino está preso, né, gente? O que a gente não queria que a Jaqueline fosse assassinada, mas infelizmente aconteceu, como a delegada mesmo destacou, um cenário de violência, mas infelizmente as pessoas não procuraram nenhum órgão para defender a vítima e infelizmente acabou sendo assassinada pelo próprio companheiro, para quem ela se dedicou anos da sua vida para cuidar, infelizmente. E aí o indivíduo ele permanece na penitenciária Juiz Plácido de Souza aqui em Caruaru. A reportagem é de Adielson Galvão.